Olá, meus irmãos, mais um culto, graças a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, que nesse momento você possa estar compartilhando esse culto com um amigo, com um conhecido, em algum grupo que você faz parte. Convide a todos para, nesse momento, virmos louvar e bendizer ao nome do Senhor. Nós temos alguns avisos e no dia 25 de março, que é um feriado, vai estar tendo aqui na igreja o recebimento de uma ajuda, né, do projeto de ação social. O nome do projeto é Amor em Ação. Se você tiver algum alimento não perecível para doar, produto de limpeza, itens de higiene, álcool em gel, máscaras, você pode estar vindo na igreja fazer a sua doação no dia 25 de março, a partir das 17 horas, tá certo? Aqui na igreja vai ter alguém para receber. Você também pode estar entrando em contato com os líderes do Ministério de Ação Social, o irmão Alexandre, o irmão Nildo ou a irmã Aline. Você pode entrar em contato com eles, tanto para fazer a sua doação, como também para você estar indicando famílias que estejam precisando dessa doação, né? De repente você conhece alguém que precisa de uma doação, que precisa receber esse alimento, esse produto de limpeza, você pode estar indicando, tá certo? Amém? Graças a Deus. Mais um aviso sobre a campanha de missões. Eu gostaria de chamar o irmão Silas para falar sobre a campanha de missões, lembrando que a nossa campanha de missões, ela já encerra na semana que vem. E o nosso irmão Silas vai falar um pouco sobre a campanha de missões. Bom dia, meus irmãos, graça e paz.
Nós vamos contar mais uma historinha sobre missões. A Paulinha ia fazer essa parte, mas ela não está muito bem. Ela pediu que eu pudesse falar alguma coisa sobre missões. Quero falar sobre o ID de Jesus. E o que é o ID de Jesus? ID é uma ordem, e uma ordem deve ser obedecida. Gosto muito do ministério que pertenço, visitação e evangelismo. O prazer de trabalhar com pessoas. Nós vimos aqui sobre a ordem que Jesus colocou para todos nós cristãos, de ir a este mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E missões é isso, o trabalho direcionado a pessoas. Isso me lembra o versículo: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é missões. Quando nós nos voltamos, quando a igreja do Senhor, ela se volta para as pessoas, para o mundo, e passa a ter uma preocupação por essas vidas, por essas pessoas, para que essas vidas, essas pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Então nós falamos sobre o ID, a ordem, falamos sobre missões, e para encerrar essa parte aqui, essa primeira parte, duas coisas: ordem e pessoas. Que sejamos obedientes e que possamos amar a obra chamada missões. A gente viu aqui duas coisas: a ordem e pessoas. Que sejamos, vou repetir, que sejamos obedientes e que possamos amar a obra chamada missões. Agora eu quero contar uma historinha. Em 2019, o pastor lá dos Estados Unidos, de Atlanta, aonde nós temos uma proximidade com essa igreja, o pastor Ron, em janeiro de 2019, esteve aqui com uma comitiva, aqueles irmãos missionários que saíram do seu país para vir aqui para o Brasil, para realizar um trabalho de missões. E como foi esse trabalho? Eles deram cursos de inglês. E essa historinha é muito interessante, porque a gente estava bem preocupado assim, como poderia ser, mas graças a Deus, ocorreu tudo bem. O nosso irmão João Paulo, ele ficou à frente, eu me lembro na época, e a gente correndo de um lado para o outro, e graças a Deus no final deu tudo certo. E depois, o João Paulo conversando comigo e com o meu filho Douglas, aí falou, uma pessoa chegou para ele e disse: eu quero receber Jesus Cristo na minha vida. Aí a gente pensa assim, mas uma vida alcançada. Aqueles irmãos vieram lá dos Estados Unidos, de tão longe, para dar um curso de inglês, para realizar missões aqui, dando um curso de inglês, e uma vida. Eu acredito da seguinte forma: nós aprendemos que uma vida não tem preço. A palavra diz que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. E eu acredito que muitas outras pessoas ali naquela escola, talvez tenham tomado a sua decisão. Eu me lembro do pastor, um livro do pastor Billy Graham, que ele disse assim: quando há um encontro, uma grande manifestação, há muitas decisões. Há decisões de sim, há decisões de não, há decisões de espere. Então eu acredito que ali houve muitas decisões. E eu acredito que houve muitas decisões de sim, mas às vezes a pessoa não quer se manifestar. Ela não quer chegar e dizer. Talvez ela tenha vergonha. Então é isso. E a gente ficou muito feliz com aquela vida para Jesus. Então nós falamos, só resumindo aqui bem rapidinho, falamos sobre o ID, que é a ordem, falamos sobre
missões, duas coisas importantíssimas, a ordem e missões, e que possamos amar. Vou repetir, essa obra, missões nacionais, missões mundiais, que a obra chamada missões possa estar dentro de nós. Então é isso. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Amém, graças a Deus. Além disso, você que quer fazer a sua oferta, você pode procurar o seu líder de ministério, né, e está fazendo essa doação, essa oferta de amor para ser utilizado no projeto de missões, tá certo? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento e por você, pela sua vida. Prepare o seu coração, Deus vai falar poderosamente com você neste culto. Querido Deus, agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, de aqui, Senhor, reunidos, mesmo à distância, podermos, Senhor, te cultuar, te louvar, te bendizer. Queremos, Senhor, reconhecer diante de Ti quão pequenos e frágeis nós somos, Senhor. Nós somos limitados. Nós precisamos que o Senhor venha nos auxiliar, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha com o seu poder sobre as nossas vidas, meu Pai. Os tempos são difíceis, meu Deus. Muitos de nós estamos à beira da desistência. Desistir de te servir, desistir de ir à igreja, desistir de assistir ao culto, desistir de viver. Ó Deus Todo-Poderoso, que neste culto, Senhor, nós possamos beber daquela água, a água que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, que quem bebesse dela nunca mais teria sede. Ó Deus, dai-nos desta água neste culto, meu Pai, que nós possamos beber desta fonte que transborda para a vida eterna. Deus Todo-Poderoso, toma de conta das nossas vidas, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Fala conosco, meu Pai. Confronta-nos, ó Deus, através da Tua santa e bendita palavra. E nos ajuda. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Vamos bendizer o seu santo nome. Aleluia. Assim como aquela mulher samaritana encontrou a Jesus, que o rio de vida possa passar na sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer,
quero, Deus. Declare, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Declare, eu te louvarei, eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Só a tua presença, Jesus, é o que nos basta. Declare, eu não posso deixar, glória a Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Oh, 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 que me sustenta. Oh, 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 que me sustenta. Glória a Deus, aleluia. Amém. Jesus. Deus cuida de nós o tempo todo. O tempo todo, Deus olha para cada um de nós. Então que você possa, junto conosco, entoar essa canção. Que Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Amém? Glória a Deus. Aí onde você está, declare isso. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa se fazer presente aí na sua casa. Confortar o seu coração nesse momento tão difícil. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Declare: Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que te ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Precisamos, Jesus. E Ele Todos os dias, meu cuida Pai. de mim. O Senhor cuida de nós. Deus cuida de mim. Declare com toda a força, querido. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Glória a Deus. Deus cuida de mim. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos tendo vários momentos de oração. Inclusive, você que assiste a esse culto, você ainda pode participar de um desses momentos, certo? Às 21 horas, você pode se reunir com a sua família, louvar ao Senhor, ler a sua palavra e orar, certo? Nos grupos aí tem vários pedidos de oração nas redes sociais, que a gente possa se reunir, não só hoje, mas todos os outros dias para orar e falar com o Senhor. Vamos fazer uma leitura bíblica, por gentileza. Abram as suas Bíblias em Isaías, capítulo 60. Vamos ler apenas 2 versículos, os versículos 1 e 2. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 60, e vamos ler os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Amém? Graças a Deus. Vamos continuar louvando e bendizendo a esse Deus tão maravilhoso. Amém. Que o Senhor seja o nosso Rei da Glória e que tome por completo o nosso coração, para a glória de Deus Pai.
portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações ao que do alto trono está. O que é o que virá? Toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações ao que do alto trono está. O que era, o que virá? Toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era, o que virá? Toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o reino, tu é a glória para sempre, sempre. O reino do ar, a glória para sempre, sempre. O que é e o que virá? Que é o que virá? Toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que é o que virá? Toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o reino, tu é a glória para sempre, sempre. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. Aleluia. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos ouvir a poderosa palavra de Deus com o nosso pastor João Eduardo.
Boa noite, meus amados irmãos, que alegria estarmos mais uma vez glorificando o nome do Senhor, honrando o nome do Senhor através da adoração. E que bom que você pode estar aí em sua casa bendizendo ao Senhor. Em outras ocasiões em que o mundo passou por momentos difíceis como esse, a oportunidade não foi a mesma, não havia tecnologia para que os irmãos continuassem adorando ao Senhor, apesar das pandemias, as pandemias históricas, ou até mesmo as guerras históricas que esse mundo já teve. Dizem que na Segunda Guerra Mundial, Martin Lloyd Jones pregava para uma igreja praticamente vazia, onde os irmãos estavam com medo dos bombardeios. Enquanto ele pregava, dava para ouvir os bombardeios do lado de fora da igreja, ao redor da igreja. E enfim, a igreja passou por muitos momentos difíceis, meus irmãos. Esse não é único, esse não é o primeiro, esse é mais um dos que nós passamos. E talvez seja muito mais doloroso, porque nós agora temos uma tecnologia que alcança a todos, e onde a dor pode chegar no lar de cada um, a história de cada dor pode chegar no seu lar, no meu lar, e nós temos conhecimento direto do sofrimento dos nossos. Enfim, são momentos difíceis, e momentos angustiantes, momentos também de medo, muita gente cheia de temor, cheia de angústia. E imaginem só se houvesse a possibilidade de Deus abrir uma janela no céu para que você pudesse ver a eternidade. Já parou para pensar sobre isso? Como seria? Se nós pudéssemos ver o que nos aguarda depois desse mundo, por um instante, abrisse um portal, uma janela que desse para nós vermos aquilo que nos espera depois dessa vida. Com certeza, alguns de nós pensaríamos: poxa, eu ia perder muito do meu temor, da minha angústia, porque imagine só, uma visão celestial, uma visão do que é a eternidade. Pois é, o texto que nós vamos ver hoje fala exatamente sobre isso. É um momento em que os discípulos tinham acabado de ouvir Jesus falar sobre a morte de Jesus. Jesus estava dizendo que seria entregue nas mãos dos pecadores, e que depois de ser entregue nas mãos dos pecadores seria morto. E logo após isso, talvez por ter gerado, lógico, dúvidas e ansiedades no coração dos discípulos, dúvidas porque talvez eles pensassem: como é que ele pode ser o Cristo de Deus, como é que ele pode ser o enviado de Deus, o ungido de Deus, e ainda assim ser entregue em mãos de pecadores e morrer? Como é que o Messias, a ideia de Messias que eles tinham era a ideia de um grande general vitorioso como Davi. Então eles pensam: como é que o Messias, como é que o grande general pode ser vencido? Essa provavelmente era a dúvida. E o medo era de perdê-lo, porque a presença de Jesus, a presença gloriosa, maravilhosa, a presença amorosa de Jesus, com certeza era de um deleite inigualável. E eles provavelmente também ficaram com receio, com medo de perdê-lo. E aí, adiante de tudo isso, que no capítulo 9 de Marcos, que nós vamos ler agora, o Senhor abre uma janela da eternidade para eles, para que talvez eles se fortalecessem e entendessem que aquilo que ele havia falado anteriormente sobre sua morte, nada significaria se eles atentassem para a visão que ele iria lhes dar naquele momento. Então, queria convidar você aí na sua casa a abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, nós estamos vendo sobre a vida do apóstolo Pedro, uma vida nas mãos de Deus, e hoje nós veremos essa experiência maravilhosa que o apóstolo Pedro teve com a transfiguração do Senhor Jesus, a janela que se abriu para o céu, para que Pedro, Tiago e João pudessem ver a majestosa glória de Deus, ou seja, para que eles pudessem perder um pouco da dúvida e do medo ao olhar para a figura real de Jesus diante dos seus olhos. Então, Marcos capítulo 9, nós vamos ler a partir de agora do verso 1 ao versículo 8, diz assim a palavra de Deus: dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar.
Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que sua palavra nos eleve mais próximos a Ele, de maneira que nós possamos perceber a sua glória hoje, nesse momento, para que nós possamos assim perder todos os anseios e temores dos quais estamos inseridos nesse momento. Ore comigo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de misericórdia e Deus de amor, peço que o Senhor nesse instante visite essa casa, essa família que está recebendo este culto online. Visita trazendo paz, trazendo consolo, trazendo a Deus do teu refrigério e renovando as forças e esperança. Ó Deus, que esta palavra fale profundamente a esses corações e que por tua graça eles possam assim firmarem-se em ti, confiantes de que aqui, mesmo em meio a tribulações, não estamos sozinhos. Tua presença, como foi cantado aqui ainda há pouco, tua presença nos basta. Nós confiamos nela e sabemos que o Senhor está conosco, tão certo quanto o ar que respiramos. Abençoa-nos então com tua palavra nesta noite. Derrama sobre nós teu conhecimento. Enche-nos do teu Espírito. Fortalece-nos. Faz-nos mais fortes e corajosos, como o Senhor deseja que sejamos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Então o capítulo 9 começa dizendo no versículo, deixa eu só repetir a você, que antes Jesus havia tido a confissão de Pedro, foi pregado no domingo passado, e aí Jesus predisse a sua morte, aí no capítulo 8 de Marcos, e depois ele diz, como é que se deve ser seu discípulo, deve se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Mas o ponto central aqui, que adentra o capítulo 9, é por causa da questão de Jesus ter tratado da sua morte e ressurreição, que era uma coisa muito confusa para os discípulos. Portanto, o que vai acontecer agora aqui no capítulo 9 tem a ver muito mais com essa fala anterior sobre morte e ressurreição. E aí no versículo 1 diz: dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Alguns comentaristas chegam a dizer que o que Jesus está querendo dizer aqui, que ele está dizendo é que ninguém desse grupo que está com ele vai morrer antes de ver o reino de Deus chegar com poder. Alguns comentaristas acham que o reino de Deus chegando com poder seria a transfiguração, mas alguns outros acham que não, e eu concordo com os alguns outros. Alguns outros dizem que o que Jesus estava dizendo é que nenhum daqueles que estavam ali naquele grupo, perto dele, próximo a ele ali, alguns daqueles, quer dizer, não é nenhum daqueles, mas alguns daqueles, não passariam para a morte sem antes ver o reino de Deus em glória. E o que é o reino de Deus em glória? Lógico, o Jesus ressuscitado. Alguns daquele grupo ali não passariam para a morte sem antes ver Jesus ressuscitado. Nós sabemos que apenas Judas não teve esse privilégio, mas todos os outros tiveram de ver o Jesus ressuscitado, ou seja, de ver o reino de Deus finalmente estabelecido em glória. O reino de Deus se estabelece em glória quando Jesus vence a morte e se apresenta ressuscitado. Ali está fundado de uma vez por todas o reino de Deus na terra. No verso 2 diz 6 dias depois dessa conversa. Em Lucas diz 8 dias depois. Em Marcos diz 6 dias depois. Nós entendemos que Marcos geralmente está alinhado ao discurso de Pedro. A conversa de Pedro com Marcos é que fundamenta a base do Evangelho de Marcos. E Lucas é uma pesquisa que foi feita, umas entrevistas que foram feitas nesse sentido. Não sabemos por que Lucas diz 8 dias. Talvez Lucas esteja referente a um tempo anterior ao que foi falado aqui, e Marcos esteja num tempo mais curto. Mas o que é interessante é que 6 dias tem uma questão de sacralidade na Bíblia, sabe? De uma coisa meio sagrada. Por exemplo, o mundo foi criado em 6 dias, no 7º houve o descanso. Então há uma questão de
tempo completo, digamos assim. O tempo se completa no 7º dia e o tempo se constrói em 6 dias, digamos assim, né? As 6 horas do dia, de 6 em 6 horas eram divididas as horas no contexto judaico, e por aí vai. Então pode ter havido também com essa figura de linguagem, ou pode realmente ter sido literalmente 6 dias e ter apenas se encaixado, né, figurativamente no que se queria falar. Então 6 dias depois, tomou Jesus, note aqui os termos que são muito importantes. Tomou Jesus, Jesus chamou para si Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte. É Jesus que está mais uma vez aqui conduzindo-os. É Jesus que está planejando alguma coisa. Jesus quer mostrar alguma coisa a eles. Não é um acaso aqui. Não existe acaso na caminhada com o Senhor Deus. Não existe acaso na caminhada com o Senhor Jesus. Jesus está sempre direcionando as coisas. E aqui ele vai direcionar Pedro, Tiago e João, que são os mais íntimos. Ele sempre chama esses 3 para momentos de maior intimidade. E aí ele vai levar esses 3 a algo. É Jesus que está direcionando, não é algo aleatório, é Jesus que está levando-os a isso. Então diz o texto que Jesus toma eles, leva-os à parte, a um alto monte. Não nos interessa que monte. A ideia aqui não é referente ao monte. A lição aqui, que nós daqui a pouco iremos extrair, não tem nada a ver com o monte. Tem a ver simplesmente com a questão de excluir-se de todos, de sair, de separar-se para aquilo que Jesus gostaria de manifestar. Então, na continuação do verso, diz que Jesus foi transfigurado diante deles. Outra coisa importantíssima que nós vemos aqui: não é Jesus que se transfigura, Jesus foi transfigurado. O Pai transfigurou Jesus. Aqui é algo maravilhoso, porque o que nós estamos vendo aqui? Por trás daquela aparência simples e humilde de Jesus, porque eles estavam caminhando com Jesus todo o tempo. Jesus suava, a roupa de Jesus sujava, Jesus se enchia de poeira, Jesus sentia fome, sede, e ali, embora eles vissem Jesus como especial, havia uma ligação com a humanidade de Jesus muito forte, a questão de ser um homem e homem, e talvez a divindade de Jesus não fosse tão vista por eles, mas talvez Jesus fosse visto como um profeta. E chega um momento em que Pedro finalmente faz a confissão e diz: tu és o ungido de Deus, tu és aquele que Deus enviou, tu és o Cristo. Mas a questão de divindade talvez não estivesse tão clara. E aí de repente a gente vê que o texto diz: foi transfigurado diante deles. Ou seja, o Pai tira por um instante aquela imagem humana e permite que apenas a imagem plena da divindade se manifeste em Jesus. Os irmãos não conseguem imaginar o que é isso? É uma coisa espetacular, é uma coisa impressionante. De repente um homem, que era só um homem, e agora está numa imagem plenamente divina e gloriosa. O próprio apóstolo Pedro, ele testemunha sobre isso, sobre como foi que ele vivenciou essa situação. Lá em 2 Pedro, ele vai falar sobre isso. 2 Pedro, no capítulo 2, 2 Pedro no capítulo 1, no verso 16, veja o testemunho de Pedro, olha o que ele diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro, lógico, não esqueceu jamais aquele dia, aquela imagem que foi transfigurada diante deles, e provavelmente nenhum de nós, meus irmãos, esqueceríamos tamanha manifestação, tamanha glória diante dos nossos olhos. E aí no verso 3 diz que como foi essa manifestação? As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas. O termo grego para resplandecentes, sem nenhuma sombra, total luz. A Bíblia sempre manifesta Deus como uma luz onde não há sombra nenhuma, uma luz onde não há trevas nenhuma. E isso é espetacular, porque nós não estamos falando então sobre vestes brancas, nós estamos falando de uma veste sem cor, somente luz.
somente luz, sem cor nenhuma. Por isso, tão branca, que ele tenta descrever e diz: como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. É uma branquidão que não existe, é uma luz que jamais foi vista, é uma claridade que jamais foi vista. E aí é impossível a gente não lembrar imediatamente de quando Moisés se encontrava com Deus, e depois das conversas com Deus no Monte Sião, quando ele descia. Diz os textos bíblicos no livro de Êxodo que o rosto de Moisés brilhava tanto que as pessoas não conseguiam olhar para ele, e era preciso que Moisés cobrisse o seu rosto com um véu para que os irmãos pudessem finalmente contemplá-lo. E aqui nós não estamos falando de Moisés, aqui nós não estamos falando de uma glória que foi repetida ou refletida, porque a glória que estava no rosto de Moisés é uma glória que foi refletida de Deus em Moisés. Aqui nós estamos falando não de uma glória manifestada desta forma, de reflexão, estamos falando da glória pura, estamos falando do próprio Deus manifestando-se em toda a sua luz e esplendor diante daqueles discípulos. Imaginem o pavor e o terror que se apoderou da vida daqueles servos de Deus. E ainda tem mais, a visão não para aí. Diz o texto no verso 4: apareceu-lhes Elias com Moisés. Elias e Moisés, aí é um simbolismo muito importante para nós entendermos por que Elias e Moisés estão ali. E do que eles estão falando? No texto de Marcos não diz, no texto de Lucas diz. Eles estão falando sobre o sacrifício que Jesus iria fazer e sobre a ressurreição de Jesus. Diz o texto de Lucas que essa é a conversa. Marcos não registra isso. Apareceu-lhes Elias com Moisés, porque Elias representa os profetas, Moisés representa a lei. Estão ali diante de Jesus a lei e os profetas estão ali diante de Jesus, testemunhando a glória dele. Estão ali diante de Jesus, reafirmando quem ele é, reafirmando o que ele iria fazer, reafirmando a importância de Jesus e a sua supremacia sobre a lei e os profetas. Os profetas e a lei apontam para Jesus e agora se encontram com Jesus, reafirmando aquilo que ele irá fazer e aquilo que ele é. No verso 5, então Pedro, tomando a palavra, disse, eu fico impressionado de Pedro ter tomado a palavra. Eu não sei você, eu não teria coragem nenhuma de falar absolutamente nada numa situação dessas, de me direcionar jamais a um dos três numa situação dessa. Mas Pedro é Pedro, é por isso que ele é um personagem tão emblemático, pela sua coragem, pela sua ousadia, pela sua intrepidez, e se eu não estivesse sendo blasfemo, pela sua loucura. Porque então Pedro toma a palavra no meio daquela situação, e ele diz, mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Então primeiro Pedro diz, muito bom estarmos aqui. Eu não consigo nem mensurar o quanto foi bom estar ali. Às vezes nós sentimos falta do culto presencial, porque a gente sabe sim que o culto presencial é muito importante, porque a glória de Deus se manifesta de maneira diferente no culto presencial. A igreja, ela tem uma bênção diferente da presença de Deus. Você pode fazer seus devocionais em casa, junto com sua família, mas você sabe que no ambiente igreja as coisas são completamente diferentes, por isso que nós sofremos tanto no meio da pandemia. E aqui Pedro então diz, Senhor, é muito bom nós estarmos aqui, é uma coisa gloriosa estarmos aqui. E aí Pedro quer honrar esse momento, e na forma de honrar esse momento ele diz, por que nós não construímos 3 tendas para te honrar ao Senhor, honrar a Elias e a Moisés, para protegê-los aqui nesse lugar? Essa é a ideia de Pedro. E o verso 6 explica, pois não sabiam o que dizer, por estarem eles aterrados. Pedro falou e meio que em devaneio, né? Eles estavam aterrados, eles não sabiam como lidar com aquela situação. Meus irmãos, isso é muito, muito, muito glorioso. Entender que quando Deus se manifesta de maneira poderosa e gloriosa, nós realmente ficamos completamente aterrados, sem ação, sem sabermos como lidar com a situação, porque é Deus que está ali. Há muitas pessoas que comentam, né, sobre a vinda do Senhor Jesus, e elas dizem que quando Jesus vier, elas vão correr, elas vão abraçá-lo, elas vão isso, nós não vamos nada, nós não vamos absolutamente nada, nós vamos ficar estarrecidos, nós vamos ficar no primeiro momento aterrados, como estão aqui os discípulos. Nós veremos finalmente a glória do Senhor.
se nós ficamos embasbacados com as belezas da natureza, com as belezas humanas, com a beleza de uma bela melodia, se nós ficamos embasbacados com o nascimento de um filho, você imagine, meu irmão, nós vermos plenamente a glória do Senhor, nós ficaremos totalmente aterrados. Mas aí veja o verso 7, a seguir, veio uma nuvem que os envolveu. Acho linda essa passagem, porque está dizendo que Pedro quis fazer uma cabana para cada um, e aí vem Deus e coloca uma nuvem sobre cada um, Deus dizendo: fique tranquilo, Pedro, eu cubro eles, eu protejo-os. Então veio uma nuvem que os envolveu, diz o texto de Lucas que envolveu Moisés, Elias e Jesus. Marcos não deixa isso claro. E dela uma voz dizia: esse é meu filho amado. Lembra que o Senhor Deus falou isso a primeira vez quando Jesus foi batizado? Esse é meu filho amado, nele tenho muito prazer. Agora que Jesus está perto de concluir sua missão, perto de chegar à cruz, o que o Pai diz? Esse é meu filho amado, a ele ouvi, dê ouvidos a ele. E aí fica mais importante ainda a figura da lei e dos profetas ali, porque Deus Pai está dizendo: vocês ouviram os profetas, vocês ouviram a lei, agora ouçam o meu filho, a ele ouvi, obedeçam a ele. Todos os seguidores do Senhor devem obedecer o Senhor Jesus. E no verso 8 diz que: e de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. De repente todos sumiram e ficou apenas Jesus. Como é que você acha que ficou a mente daqueles discípulos depois dessa visão? Você acha que eles ficaram firmes então a partir dali? E pensaram: estamos diante de Deus. Estamos diante de Deus, então nada pode nos deter. Nada, estamos diante de Deus. Não foi bem isso que aconteceu, né? Você sabe que os discípulos vão fugir quando Jesus for preso, e Pedro irá negá-lo, mesmo depois de ter visto essa visão tão gloriosa que nós descrevemos aqui, visão que qualquer um de nós gostaríamos de ter. E eu creio que alguns de nós pensamos no primeiro momento: se eu tivesse essa visão, a minha fé, quem sabe, se fortaleceria mais, eu ficaria mais firme, mais seguro, mais tranquilo, mais cheio de esperança. Mas somos humanos, e parece que não foi isso que aconteceu aqui. Então tem 3 coisas que a gente deve destacar aqui no texto de cara, e eu quero dizer que essas coisas que eu vou destacar do texto, elas precisam, lógico, ter uma referência pós-texto, ou seja, a gente vai destacar a partir do texto, mas tem a ver também com o que acontece depois, tá? Primeira coisa que eu gostaria de destacar é que reconhecer a majestade de Jesus em glória é diferente de reconhecê-la em humilhação. Reconhecer ali, vendo aquela imagem gloriosa, aquela coisa resplandecente, aquela luz brilhante, aquela branquitude inigualável, e reconhecer ali: esse é o nosso Deus. Não é tão difícil. Mas reconhecer a mesma majestade, a mesma glória em um Cristo pregado numa cruz, coberto de chagas, de sangue, de cusparadas, e olhar para Ele e dizer: esse é o meu Deus. Esse é o desafio. É por isso que é tão gloriosa, meus irmãos, aquela passagem daquele criminoso ao lado de Jesus, que o reconhece como Salvador. Lembra daquela história de Lucas capítulo 23? Há 2 criminosos ao lado de Jesus. Um deles diz: se tu és o Cristo, desce dessa cruz e tira-nos daqui também. O outro diz: nem estando na mesma condição de condenação, tu não reconheces quem está diante de ti. E ele olha para Jesus e diz: mestre, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Como aquele homem viu a majestade de Jesus? Porque Pedro, Tiago e João no monte, a gente entende que é fácil ver a majestade de Jesus, mas como aquele criminoso viu a majestade de Jesus? O que nos leva a pensar que realmente a fé é um dom de Deus. É Deus que nos concede a graça de podermos contemplá-lo, e mesmo diante de uma situação completamente
inversa do que nós imaginamos de que Deus poderia estar envolvido, reconhecer que ali tem Deus, reconhecer que ali há um Deus. Ou seja, nesse período que nós estamos passando agora, eu tenho percebido uma coisa muito interessante. Há pessoas sofrendo de maneira absurda, há igrejas perdendo pessoas, há pastores morrendo, mas há crentes reafirmando que creem em Deus, que confiam em Deus, que esperam em Deus. E eles não têm uma imagem belíssima diante deles, eles têm uma imagem aterradora, mas eles continuam crendo e confiando, o que nos mostra que a fé realmente é algo que Deus imputou a nós, colocou sobre nós, pôs em nossos olhos, e nós conseguimos então passar por cima de todas as circunstâncias difíceis, passar por meio das trevas e da escuridão, sair dos entulhos da vida, sobreviver crendo, porque Deus nos sustenta, porque Ele nos dá a condição de crer, porque não há outra resposta para aquele criminoso ter crido em Jesus dessa forma. Uma segunda coisa que o texto aqui nos mostra é que um momento, por mais glorioso que seja, por si só, não vai sustentar a nossa fé. Esse momento na vida de Pedro, Tiago e João foi glorioso demais, mas eles necessitaram de algo mais para sustentar a fé deles, tanto que quando a coisa apertou, Pedro vai negar Jesus, Tiago vai fugir, João também, que demonstra que eles, um momento só, não sustenta a nossa fé. É por isso que eu fico tão impressionado, quando eu digo um momento só, eu estou falando de momento só mesmo, isolados. Eu fico muito impressionado com crentes que só abrem a Bíblia em dia de culto. Eu fico impressionado com crentes que só leem a Bíblia em dia de culto, ou que só oram em dia de culto, ou só adoram a Deus em dia de culto, ou só buscam a Deus em desespero. Não dá para entender como é que eles se sustentam, não dá para entender que tipo de fé é essa, porque veja bem, embora, como eu tenha falado anteriormente, a fé seja algo imputado a nós, ela gera obras, ela gera ação. Então quem crê, age em favor do que crê. Quem não crê, pensa que crê, e apenas pensa e não age. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, do verso 1 em diante, a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre o testemunho do povo de Deus no deserto. Ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ou seja, ele está dizendo, nossos pais foram cobertos pela nuvem protetora no deserto, nossos pais passaram por meio do mar vermelho. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora veja o verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no meio do deserto. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que é possível contemplar a glória de Deus em um momento especial, como o povo de Deus contemplou, atravessando o mar vermelho, ou sendo coberto pela nuvem que o Senhor proporcionou a eles, ou comendo maná no deserto, ter experiências gloriosas com o Senhor e ainda assim não ter uma fé reativa. Ou seja, a glória se manifesta, eu creio e eu ajo por causa da glória que se manifestou a mim. Sem essa ação, a fé na verdade não existe. Não é que a fé de Pedro e dos discípulos não existissem, mas ela precisava, mais uma vez, ser alimentada de alguma forma para que eles pudessem reagir. E ela foi, porque quando Jesus ressuscitou, eles reagiram de uma forma fixa e jamais abandonaram o Senhor até o seu último dia. A terceira coisa é que a gente vê no texto que Deus ordena obediência ao filho. Esse é o meu filho, a ele ouvi. Deus ordena obediência ao filho, e isso quer dizer o quê? Esteja ele glorificado ou esteja ele humilhado na cruz. De uma forma ou de outra, ele deveria ser seguido. A palavra obedecido aqui, o termo original significa seguir. Siga meu filho tanto agora que ele está em glória, quanto quando ele estiver na cruz. Em Êxodo capítulo 20, do verso 18 ao 21,
conta que Moisés está falando com Deus em cima do Monte Sião, e trovões, relâmpagos, barulhos imensos que nós não podemos nem imaginar, a glória do Senhor se manifestando lá em cima do monte, e o povo aterrorizado embaixo do monte, esperando Moisés. Quando Moisés desce, o povo se dirige a ele e diz: Moisés, por favor, não deixa Deus falar com a gente, fala você com a gente, seja você o transmissor daquilo que Ele quer falar para nós, não deixa que Ele fale com a gente. Tamanho o temor e o assombro que eles estavam com aquilo que estava acontecendo em cima do Monte Sião, enquanto Moisés falava com o Senhor. Estavam totalmente, lembra do texto aqui? Aterrados. Pois veja bem, a mesma reverência que se tem em relação ao Monte Sião, com a glória de Deus lá em cima, era a reverência que se deveria ter com o Monte do Calvário, com Jesus pregado na cruz lá em cima. A reverência ao Cristo glorioso e ao Cristo crucificado deveria ser a mesma. A obediência de: Senhor, eu vou contigo quando tua glória se manifestar, e estarei contigo quando tua glória se esconder, é a mesma. E aí eu quero trazer então 3 aplicações para as nossas vidas, meus irmãos, a partir dessa percepção que nós tivemos do texto, e eu espero que sejam proveitosas para os irmãos, para os momentos que nós estamos vivendo. A primeira delas é: não podemos estar prontos só para reconhecer Jesus quando sua glória se manifestar, mas também quando ela, por algum motivo, se esconder. Sim, meus irmãos, há momentos, como os discípulos viveram, em que a glória do Senhor se esconde. Ela não fica diante dos nossos olhos. Ali ela estava diante dos olhos deles. Mas quando Jesus foi preso, quando Jesus foi surrado, quando Jesus foi cuspido e humilhado, quando Jesus foi glorificado, aliás, quando Jesus foi crucificado, a glória estava escondida. Eles não conseguiam vê-la. Foi por isso que Pedro negou. Ele ficou com medo, porque aquela glória não estava ali manifestada, não estava clara diante dos olhos dele. Ele não viu aquele mesmo brilho que ele tinha visto anteriormente. Então, meus irmãos, há momentos em que nós também não veremos claramente a presença de Deus manifestada de alguma forma. E é preciso que ainda assim nós creiamos que Ele está presente. Há momentos em que nós oramos e vemos a glória de Deus, obtemos respostas tão maravilhosas, algumas tão rápidas, algumas tão inesperadas. Inesperadas que eu digo porque às vezes nós esperávamos que demorasse tanto a vir a resposta, e ela vem de maneira tão abrupta que a gente se maravilha. Mas há momentos que a glória se esconde, em que você clama pelo teu casamento e parece que nada está acontecendo. Há momentos em que você pede por um filho rebelde ou uma filha rebelde que está se afastando de Deus, e você quer que ela volte ou ele volte aos caminhos do Senhor. Parece que nada está acontecendo enquanto você clama. Às vezes você está desempregado há muito tempo. Às vezes tem uma enfermidade que você pede muito ao Senhor que vá embora, e ela permanece. E a pandemia, que há mais de 1 ano você pede uma solução, e ela ainda está entre nós. Momentos assim, nós pensamos que a glória de Deus se foi. Nós pensamos que Deus não está presente. Mas escute bem, meu irmão, minha irmã. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Quando Jesus disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava sentindo a presença do Pai, porque estava morrendo como pecador. Mas a presença estava ali, nunca deixou de estar. E quando a glória de Deus se esconde, é para que nós possamos nos aperfeiçoar em confiança, é para que nós possamos crescer mais em fé. Se esconde para que a gente possa buscar mais. Imagine só, o pai coloca o filho para dormir,
E o filho diz: pai, eu estou com medo, eu não quero ficar sozinho. E o pai diz: meu filho, não se preocupe, eu estou aqui do quarto ao lado, estou dormindo aqui do quarto ao lado, não se preocupe. O pai fecha a porta do quarto e o filho dorme olhando para a parede do quarto do pai. O pai não está no quarto dele, mas ele sabe que o pai está no quarto ao lado. E é pela confiança de que o pai está no quarto ao lado que o filho dorme em paz. É assim que a glória se ausenta, para que a gente confie que não podemos vê-la naquele momento, mas de alguma forma ela está ali. Quando a glória de Deus se esconde, é porque ela vai se manifestar de maneira muito mais gloriosa do que você imagina. Ou seja, suas orações nunca serão desperdiçadas ou jogadas de lado. O Senhor as responderá no tempo oportuno. Ele criará o tempo oportuno, e quando o tempo oportuno chegar, você vai se maravilhar, porque você perceberá que a glória estava sim presente, que Ele estava atuando de uma forma que você não conseguia perceber. Era imperceptível, mas real. A Bíblia está cheia de exemplos assim, de pessoas que oraram e que não sabiam que estava acontecendo e já estava. É impressionante como na Bíblia mostra orações que são feitas em um período e passam-se anos, às vezes até décadas, para que depois aquela oração tenha sido respondida conforme o Senhor quis. A sua glória se esconde, mas nunca desaparece. A segunda coisa para as nossas vidas é que a vida cristã não pode se basear em um único e isolado momento de contemplação da glória de Deus. Você não pode basear a tua caminhada cristã com um único momento de glória de Deus em tua vida, como por exemplo o dia que você reconheceu que era pecador e que o Senhor era o teu Salvador. Aquele momento com certeza foi muito glorioso, você viu que a vida tinha solução, você viu que a vida tinha um porquê, você viu que havia esperança. Mas você não pode basear a tua vida cristã toda nisso, a vida continua, e você precisa então manter experiências com a glória de Deus. Note, você não tem que procurar experiências com a glória de Deus, você tem que perceber experiências com a glória de Deus. Ainda há pouco, no primeiro momento, no primeiro ponto que eu falei das aplicações, eu disse que a glória pode se esconder, ela pode se esconder, mas você pode percebê-la. A ideia então é que você a perceba. E aonde é que nós encontramos a glória de Deus? Tudo que nos cerca tem a assinatura da glória de Deus. A glória de Deus está no cotidiano. Então veja bem, depois que você se encontrou com Jesus, depois que você o reconheceu como Senhor e Salvador de sua vida, toda a sua vida agora está cheia da presença gloriosa do Senhor. O teto sobre a sua cabeça, na cama confortável que você dorme, na roupa que você veste, na presença dos entes e amigos queridos, tudo isso demonstra que Deus, em sua glória, está suprindo a tua vida, está cuidando de ti, está presente com você. Não há um sorriso que não seja fruto da glória de Deus manifestada em nossas vidas. Basta que nós percebamos, mas tudo está a glória manifestada ao redor de nós. Deus está presente em tudo. Então, quando nós dizemos, no primeiro momento, não consigo perceber como Deus está agindo nisso, voltemos a falar da pandemia. Como Deus está agindo com isso? Como eu falei no começo do sermão, em períodos passados, os nossos irmãos em Cristo não tinham essa oportunidade de podermos continuar pregando para famílias como nós temos hoje. Deus permitiu uma pandemia que, ao mesmo tempo que veio nesse período, veio num período de tecnologia bem elevada, onde um pastor pode falar com suas ovelhas por meio desse meio e pode falar durante toda a semana, mesmo que elas estejam em suas casas. Sim, são momentos difíceis? São. Há pessoas passando dificuldade financeira? Também. Mas há também trabalhos que podem continuar, mesmo estando os estabelecimentos fechados. E esses irmãos que estão trabalhando podem suprir os irmãos que estão sofrendo por não trabalhar. Glória de Deus, graça de Deus, misericórdia de Deus, presença de Deus. É só você procurar perceber. Eu enumerei algumas coisas, você pode enumerar um monte delas. No Antigo Testamento, era muito comum os servos de Deus, de repente, no estalo, perceberem a presença da glória do Senhor.
Jacó, por exemplo, estava dormindo no deserto quando de repente tem uma visão de anjos subindo e descendo ao céu. A glória de Deus estava ali. A glória de Deus no cotidiano, no normal. Moisés um dia está cuidando de suas ovelhas, como sempre fazia. Normal, todo dia a mesma coisa. Mas um dia a glória de Deus aparece numa sarça ardente. Enfim, você está aí na sua vida no dia a dia, lavando os pratos, acordando, dormindo, cuidando das crianças, e a glória de Deus está aí, se manifestando no cuidado que Ele tem com você, no cuidado que Ele tem com seus filhos, na força física que Ele lhe dá para fazer as tarefas, no intelecto para que você possa executar o que faz. Essa é a glória de Deus, essa é a presença de Deus, esse é o sustento de Deus. Um dia a glória se revela bem claramente, quando você percebe e diz: Deus está aqui. Deus está aqui, senão não teria feito isso. Deus está aqui, senão não seria isso. Sabe aquela musiquinha antiga? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Que teologia maravilhosa dessa cançãozinha tão simples, porque é isso, a glória de Deus está entre nós. Foi isso que os discípulos perceberam. Quando Jesus ressuscitou, Jesus alertou-os para isso, disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, estarei convosco todos os dias. A glória se manifestará todos os dias. Jesus disse mais, que o Espírito dele estaria em nós, ou seja, a glória dele estaria em nós. Em tudo que fizermos, podemos ver a glória manifestada do Senhor em nós. Ou seja, quando eu faço uma coisa boa, não é porque eu sou bom, mas porque a glória se manifestou em mim. Quando eu consigo perdoar o imperdoável, é porque a glória se manifestou em mim. Quando eu consigo amar aqueles que são detestáveis, é porque a glória se manifestou em mim. E quando eu consigo ser menos egoísta, dividir o pão, ou consigo amparar os que estão necessitados, a glória se manifestou em mim. Cristo está em mim, e Cristo em nós é o poder e a glória do Pai. Terceira e última aplicação para as nossas vidas. É fácil obedecer a Jesus quando, de alguma forma, a sua vontade prevalece mais do que a dos homens. Mas precisamos obedecê-lo também quando a vontade dos homens está prevalecendo mais do que a dele. No momento que Jesus se entregou nas mãos dos pecadores, era a vontade de Deus que estava prevalecendo ali. Mas, diante dos olhos dos discípulos, o que estava prevalecendo era a vontade dos homens. E é isso que acontece com a gente. Nós sempre estamos pensando que em algum momento a vontade de Deus não vai prevalecer, mas o que está prevalecendo é a vontade dos homens. Meus irmãos, preste bastante atenção nisso. A vontade dos homens nunca prevalece. Sempre o que prevalece é a vontade de Deus. Ele é soberano. Ele tem o controle de todas as situações. O mundo, a história é regida por Ele. Então muitas vezes nós ficamos com o pé atrás, porque achamos que em determinado momento não é a vontade de Deus que está prevalecendo, mas a vontade dos homens. O Senhor tem controle até sobre os governantes dessa terra. Em Romanos capítulo 13, do verso 1 ao 7, você pode ler em casa. O apóstolo Paulo diz que nós devemos reverenciar os nossos líderes, os nossos governantes. Você sabe por quê? Porque foi Deus que os colocou ali. Se eles causam sofrimento a nós, foi Deus que permitiu que eles causassem esse sofrimento. Foi Deus que permitiu que de alguma forma nós possamos lidar com essas situações, para que nós entendamos que no controle que Deus tem sobre todas as coisas, Ele julga os seus, ou julga os povos, julga as nações, dando-lhes muitas vezes bons e maus governantes. Os homens não prevalecem nunca, Deus prevalece sempre. Então, veja bem, é muito fácil obedecer a Jesus quando a gente percebe que é Ele que está claramente no controle da situação. Mas quando a gente não percebe que é Ele que está claramente no controle da situação, isso pode gerar em nós medo. Porque muitas pessoas estão com medo, porque talvez estejam duvidosas de que realmente Deus esteja no controle da situação. Então Deus permitirá, não poucas vezes, que aparentemente os homens estejam no controle da situação, mas no final da história nós sempre veremos quem está no comando de tudo. Foi isso que Asaf, autor do Salmo 73, descobriu. Asaf entrou num dilema existencial. Ele disse: Senhor, eu sou teu servo, eu creio em ti, e eu vejo os maus prosperando.
eu vejo eles se dando bem em tudo que fazem, enquanto nós, teus servos, sofremos angústias, e etc, etc. Então ele entra numa crise de fé. E no mesmo Salmo 73, porque eu acho que é interessante isso, o salmista ele começa a orar e escrever sua oração, e no meio da oração Deus o responde. Então no final do Salmo, que é o final da oração, ele mesmo encontra a resposta e diz: sim, Senhor, mas o fim deles é diferente do nosso. Os passos deles são passos que levarão a qualquer momento a escorregar, a caírem e jamais se levantarem. Nós não, nós pertencemos ao Senhor. E aí é no Salmo 73 que o salmista diz: que tenho eu na terra, o que tenho eu no céu, que na terra possa ser compensado? Ele chega a essa conclusão. Ou seja, Deus está no controle, mesmo que aparentemente não esteja. Mas espere. A grande questão da fé é essa, é a espera. Espere. É por isso que um dos fundamentos bíblicos da caminhada cristã é a paciência. Espere pacientemente, como diz o Salmo 40, espere pacientemente no Senhor, e você verá o que Ele irá fazer. Jesus já venceu. Quando o mal prevalece por um tempo, só serve para exaltar mais a vitória do Senhor, para destacar mais a vitória do Senhor. Então, meu irmão, nós começamos no começo do sermão falando: se fosse aberta uma janela da eternidade para nós, ficaríamos mais firmes, mais tranquilos, mais seguros, mais esperançosos? Eis a janela para a eternidade. Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Quando o temor chegar, quando a angústia chegar, quando a fé for desfalecer, abra essa janela para a eternidade, abra essa janela para o céu. Passa um tempo meditando no que essa janela diz, no que ela mostra, para que assim você encontre segurança. E se você que está me vendo e ouvindo nesta noite ainda não conhece esse amor do Senhor Jesus, ainda não caminha com o Senhor Jesus, ainda não tem essa segurança, esse descanso no Senhor Jesus, essa confiança da manifestação da presença dEle em tua vida, hoje isso pode mudar. Confie no Senhor, entregue a Ele o seu viver, confesse a Ele os seus pecados, peça a Ele misericórdia e perdão, e Ele é amoroso para te dar uma nova condição de vida e fazer de você uma nova pessoa, reescrevendo sua história. Faça isso hoje, é simples. Ore a Ele, fale com Ele em oração, entrega a tua vida ao Senhor, porque afinal ela desde o começo pertence a Ele. E você que já conhece o Senhor, meu irmão, dê esperança àqueles que não têm esperança. Por isso, alimente-se de esperança. A glória do Senhor está em tua vida, ela está ao redor. Contemple a presença do Senhor em tudo e glorifique a Ele por tudo. O Senhor se faz presente, o Senhor está presente, o Senhor quer que você reconheça a sua presença. Deus manifesta-se no ordinário, no simples, basta você reconhecê-lo. Ore comigo. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por um dia ter enviado o teu Filho Jesus ao mundo e nos ter dado a condição de reconhecer que existe uma glória maior, da qual nós um dia poderemos contemplar se confiarmos no Senhor. Ajuda-nos a descansar nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que mensagem maravilhosa. Se eu fizesse uma pergunta para você, a pergunta seria: você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? É isso que nós vamos cantar agora, meu irmão, que você possa conhecê-lo verdadeiramente.
pastor falou aqui de pessoas que talvez o conhecerão no último dia. Não espere o último dia, conheça-o agora. Ele quer se revelar a você. Amém. Rei de anjos, o príncipe da paz, revela os seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja a sua graça me do Deus Criador. Seu nome é Jesus, precioso, é poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus, precioso, é poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, Rei da glória, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. E quem é esse Rei da glória? Ele é tudo pra mim. Glória a Deus. Seu nome é Jesus, precioso, é poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, é poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória.
Antes de nós encerrarmos nosso culto, meus irmãos, eu queria fazer um convite aos jovens da nossa igreja. Vocês sabem que no ano passado os jovens fizeram um movimento que ajudava as pessoas que não podem sair de casa ou não devem sair de casa, não precisam sair de casa, né, a fazerem compras, comprarem remédios ou fazerem compras mesmo. Os jovens então montaram um grupo que fazia esse atendimento a essas pessoas. E agora eles querem refazer esse grupo, né, devido ao momento que nós estamos vivendo novamente. E se você quiser participar, você deve estar em contato com a liderança dos jovens, né, com o Bruno, a Sandy, ou com a Brenda, com o Vinícius, pessoal que faz parte aí desse movimento. Você entra em contato com eles e diz: olha, eu quero ajudar, quero também fazer compras para as pessoas que não podem sair de suas casas ou não devem sair de suas casas, e de alguma forma poder suprir essa necessidade dessas pessoas, tá bom? Então, se você quiser participar como jovem, procure entrar em contato com esses irmãos, ok? E não esqueça do que foi falado no início. Não sei se o Vini vai colocar de novo para a gente, Vini. O Vini vai colocar aqui para a gente. Queria só relembrar que é muito importante a gente falar muito nisso aqui, tá? São as doações para a viagem missionária de Mombaça. 1 quilo de alimento. A gente está fazendo nos cultos da Ceia do Senhor. Você pode trazer 1 quilo de alimento. E maiores informações você tem com o pessoal da Ação Social, que é o Alexandre, a Aline e o Nildo. E eles estão com o movimento de você poder trazer para cá o alimento para o templo. Tem um dia específico. Não sei se tem outra imagem aí, Vini. Tem não? Mas o Tiago falou no começo, né? O Tiago falou no começo que você pode trazer o alimento para cá, tá? Procure mais informações com eles também. Vamos orar encerrando o nosso culto. Não esqueça que às 9h, daqui a pouco, né, você vai poder reunir a família pela última vez nesse dia de domingo, nesse dia de clamor que nós fizemos, para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e encerre o sofrimento dessa pandemia. Então, às 9h, ou seja, daqui a pouco, você já pode orar novamente junto com a sua família, o último momento. E eu espero que tenha sido muito, muito gratificante ter esses momentos com a sua família, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este momento maravilhoso, por esta oportunidade que nós tivemos de te louvar e te bendizer, entrando na casa dos nossos irmãos e na casa daquelas pessoas também que foram convidadas a assistir este culto. Muito obrigado, que a tua graça se estenda sobre a vida de todos eles. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana a todos.